Boa noite, sejam bem-vindos, sejamos todos bem-vindos, mais uma segunda-feira, mais uma noite para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Hoje a Cláudia vai dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, trazendo para nós a mensagem que está nos itens de 26 a 31, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, para que nós iniciemos o nosso estudo, a nossa noite, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez, em busca de entendimento, de compreensão do Evangelho de Jesus. Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção ao Cristo, colocando as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, os nossos desafios, perante Jesus, perante o seu Evangelho, para que tenhamos uma visão diferente das dificuldades, compreendendo que todos os desafios das nossas vidas são para a nossa evolução, são para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, para que caminhemos com mais acerto. Então, vamos nos ligando então a esse Mestre amoroso, que nos envolve a todos com seu amor, com a sua paz, que nos auxilia em todos os momentos das nossas vidas, que está sempre a nos guiar e a nos amparar. Que possamos nós ir ao seu encontro, ao encontro dos seus esclarecimentos, dos seus exemplos, buscando com o nosso esforço caminhar sempre em sua direção e assim, amparados, com resignação naquilo que não nos compete mudar e trabalhando naquilo que precisamos, possamos ir dia a dia melhorando e alcançando a felicidade que nos é possível aqui no nosso estado enquanto encarnados. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Esteja conosco, nos amparando e nos auxiliando na compreensão da mensagem desta noite. Que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã que nos traz a mensagem de hoje. Cláudia. Boa noite a todos. Uma grande alegria, né? Mais um dia de estudo, né? Hoje me foi dada, né, a possibilidade de estudar um pouquinho mais sobre provas voluntárias e o verdadeiro silício. Bom, vamos entrar com uma mensagem para a gente começar a se harmonizar com o título da noite. A mensagem é o próximo, pelas mãos de Chico e o espírito de Emmanuel. Quem é o meu próximo? O próximo é aquele coração mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa, o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão anônimo que partilha a mesma estrada. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum.
na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado e oculto, ou o associado de ideais que surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. São os espíritos humanos mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva que se encontra, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Por isso reafirmou o nosso irmão maior Jesus: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar. E o próximo é o degrau que aparece diante do coração, por abençoado caminho à vida celestial. Então, pensando no próximo, vamos iniciar a nossa palestra, imaginando aí, adentrando nessa situação de aprendizado, né, nos colocando aí, entrando nessa paisagem maravilhosa e tentando compreender o que essa mensagem veio nos trazer. Provas voluntárias e o verdadeiro silício. Silício. Alguém sabe o que é silício? Alguém já teve a ideia, a possibilidade de visualizar o que seria esse instrumento? Eu fui atrás e fui correr, né? É esse aparelhinho aí que se usava com a finalidade, né? Era um cinto ou um cordão com pontas de metal para ser usado apertado contra o corpo, provocando dor constante, como forma de penitência, sofrimento ou sacrifícios voluntários. O silício é usado para autoflagelação em muitas religiões. Será que é isso mesmo que Jesus queria? Que a gente fizesse uma melhora espiritual através de destruição desse vaso físico tão importante que ele nos deu aí para essa fase de evolução nesse planeta? E aí começaram a surgir perguntas, né? Dúvidas que a gente vai estudando e vai questionando. Então, será que eu posso abrandar a minha prova? Todos nós sabemos que estamos aqui nesse planeta e não foi à toa, né? Não foi de paraquedas que a gente caiu aqui. A gente está no planeta que a gente precisa para evoluir, certo? Trazemos algumas virtudes já conquistadas e alguns deméritos que a gente ainda precisa melhorar. Então, caímos num mundo de expiações e provas. E passamos sempre por essas pequenas... Eu gosto de botar esses pequenos temperos que Deus coloca na vida da gente, né? E a pergunta é, posso então, né, alavancar a minha evolução, as minhas provas? É permitido ao que se afoga procurar se salvar? A pergunta que vai se fazendo é essa. A quem espetou o pé, pode tirar um espeto? E a quem está doente? Posso chamar um médico? Ou eu tenho que sofrer a doença lá, o espeto no pé e deixar morrer afogado? Vamos conceituar provas. Provas têm por fim exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Lembrem de qualquer fato que já passaram, que foi uma prova, uma parte difícil da vida. Se você não teve que usar a sua inteligência para sair daquela situação ou resolvê-la, a sua paciência, porque não é ao nosso tempo, muitas vezes que a coisa acontece, né? A maioria das vezes, e aquela resignação de aceitar o momento, de aceitar a situação, mas agir. Por exemplo,
Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil para obrigá-lo a procurar meios de vencer as dificuldades. Um médico também terá que suportar sem murmurar muitas vezes os males que ele não consegue evitar, que ele não consegue curar nos seus pacientes. Mesmo assim, ele deve perseverar e agir. Estamos sempre usando a ação. Bem-aventurados os aflitos. Há mérito de procurar, então eu posso abrandar as minhas provas, como a gente já viu, né? Lógico, eu posso tentar, mas eu posso agravar minhas provas. Eu posso procurar piorar mais a minha situação. Há méritos em procurar privações, me privar. Eu tenho condições de me alimentar direito, eu tenho condições de me vestir direito, mas eu me privo disso. Preciso carregar uma pedra tão pesada assim? Ou me isolar, né, sem nenhum sustento num local simplesmente para fazer um contato aí com Deus e ficar dias aí em peregrinação, sem água, sem comida? Será que é isso mesmo que a gente precisa? Depende. Sim e não. Vamos ao sim. Sim, é um grande mérito se esses sofrimentos que a gente vai procurar para agravar as nossas situações, se esses sofrimentos e as privações têm por fim o bem do meu próximo. Porque se trata do sacrifício pela caridade. Então, se eu estou visualizando, se eu estou focando no meu irmão, sim, pode agravar, sim. Você pode carregar um pouco mais de peso numa sacola de alimento para levar até a casa de um irmão, né? Você pode ficar velando a madrugada de um irmão que está doente, com a saúde debilitada, né? Você pode ficar ouvindo uma pessoa que só precisa escutar. Você só precisa ficar ali ouvindo aquele seu amigo, aquele seu irmão, né? Ou não, olha, eu não estou podendo, não dá para eu ligar agora não, dá licença, deixa eu desligar. Um aperto de mão, um sorriso, né, que faz às vezes toda a diferença no dia daquela pessoa. E não, né, eu não devo agravar se o fim daquilo ali é um bem próprio. Porque se trata então de egoísmo pelo fanatismo. Então tudo vale a nossa intenção. E os sofrimentos? Que tipos de sofrimentos eu posso impor a mim? Bom, precisamos aceitar sem queixas as provas que Deus manda e não aumentar a carga, por vezes já bem pesada. Então, é esse tipo de sofrimento aí que não é o que vai resolver as nossas situações de vida. Muito pelo contrário. Vão agravar as nossas qualidades de sobrevivência e vão piorar a nossa situação de sobrevivência, né? E muitas vezes desencadear processos de doenças, né? Vindo até a óbito, se você tiver um comprometimento maior dessas infecções causadas, dessas lesões causadas ao corpo. Lembrando que torturar e martirizar o corpo com aquele silício que nós vimos é infringir a lei de Deus, que dá meios de sustentar esse corpo e de fortalecê-lo. Debilitar o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usá-lo, mas não abusá-lo. Sempre o abuso trará consequências inevitáveis. São as nossas escolhas, mas os resultados a gente vai estar colhendo. Então, não é isso aí o caminho também. Agora, uma outra face do nosso sofrimento. Vamos pensar. Outra questão dos sofrimentos é quando uma pessoa se coloca a aliviar o seu próximo. Ao passar o frio e fome para agasalhar e alimentar quem necessita. É um sacrifício que é abençoado por Deus. Ao deixar casas perfumadas para levar consolação aos aposentos infectos. Ao sujar as mãos delicadas curando chagas. Ao se privar do sono para velar a cabeceira de um doente.
Ao usar a sua saúde na prática de boas obras, temos aí o verdadeiro silício e nos tornamos, então, anjos consoladores, né? Ao invés de destruir nossos corpos, estaremos trabalhando em auxílio aos nossos irmãos. E aí também me veio a seguinte questão: e se eu fugir do mundo, me isolar, viver lá no isolamento, né? Viver de luz, viver de oração? Será que também é essa a nossa finalidade? Qual é a nossa função nesse planeta? Será que é nos mantermos em isolamento ou entrar em combate? Onde está a coragem de fugir da luta e desertar do combate? O silício deve sim ser aplicado à alma e não ao corpo, sobre o orgulho, sobre a vaidade. Receber a injustiça sem queixa, a dor da injúria e da calúnia sem reclamar. Deixa que o tempo vai ser senhor da verdade, tá ok? Ao machucar o amor próprio, teremos ali sim o verdadeiro silício. Então, é essa situação. Será que essa pessoa, vivendo em condições difíceis, né, de saúde, de higiene, uma precariedade total, né, se isolando de todos, de tudo, será que é essa a postura melhor a ser tomada? E aí, perguntas surgindo. Deve-se pôr termos às provas do meu próximo? Então, a minha eu posso agravar, dependendo do que eu vou optar. Se eu vou optar pela ajuda ao meu irmão, beleza. Se for uma coisa só para mim, né? E a agressão física a gente já viu que não. Mas eu posso pôr termos à prova do meu irmão? Ou eu devo deixar seguir o curso? Ou seja, eu vejo a pessoa caída no meio da rua, eu posso ir lá ajudar, chamar uma ambulância, ou eu finjo que não vejo e saio correndo. Estamos na Terra, então, para completar as nossas provas. E que tudo o que acontece é consequência de atos equivocados nossos do passado. Parcelas dessas dívidas têm que ser pagas em qualquer momento, né? Ou nessa encarnação, ou jogaremos para uma próxima encarnação. Mas a gente não precisa ser o instrumento de martírio do nosso irmão. A gente pode, né, ajudar. A gente pode quitar a nossa dívida e não arranjar mais peso para carregar. Ao ver um irmão ferido, o que pensar? É justiça de Deus e deixa que esse irmão aí está passando pelo sofrimento que precisa? Ou eu posso interferir? Ou penso então, que meios Deus me concedeu para aliviar o sofrimento deste irmão? O meu conforto moral, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação? É aquele momento que você usa a palavra, que você usa o seu exemplo de vida, né? Isso não vai ser um fortalecimento? Deus sempre vai me botar nas mãos meios de fazer cessar aquele sofrimento e substituir aquele sofrimento pela bênção da paz. Sempre Deus coloca no caminho da gente situações que a gente consegue resolver. Nada aparece que você não consiga resolver. Lembremos, temos que usar paciência, resignação, ok? Agora, um homem agoniza, sem esperanças, ou seja, não há mais o que fazer. É permitido, então, eu abreviar a vida deste irmão? Quem nos responde? São Luís. Quem pode interferir nos desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para retirá-lo e o despertar a modificar-se? Alguma vez a ciência já não errou, já não enganou em suas previsões? Ninguém pode dizer com certeza que soou a hora final.
E quantos tormentos são poupados naquele último momento da reconciliação. O materialista, ele só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma. Então ele vê o corpo deteriorado e nessa situação ele acha que o melhor a fazer provavelmente seja, ajudar aquele irmão a ir embora. Mas o espírita sabe que o que se passa muito além do túmulo e conhece o valor do último pensamento. Então, aliviar os últimos sofrimentos sempre, mas nunca abreviar a vida. Mesmo que seja apenas um minuto, esse minuto poderá poupar muitas lágrimas no futuro, muitas encarnações, Às vezes você quita ali já débitos que te livra de outras possibilidades. Aquele que está desgostoso na vida, então, ele não quer abreviá-la. É culpado se ele busca a morte num campo de batalha para tornar essa morte útil? E aí São Luís responde essa pergunta. Vamos lá. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é o de abreviar a vida. Logo, a intenção é o que vale e foi a intenção do suicídio. A ideia que a sua morte servirá para alguma coisa é um simples disfarce de uma ação criminosa. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, mas a intenção premeditada de procurar a morte no campo de batalha, expondo-se ao perigo, anula o mérito da ação. O que vai valer sempre é qual a sua intenção. Outra perguntinha. Um homem se expõe a um perigo. Vamos imaginar um bombeiro que se joga ao mar revolto. Ali tem uma pessoa se afogando, então ele se expõe a um perigo para salvar uma vida. Mesmo sabendo que ele pode morrer, o mar está revolto, o negócio está feio. Isso é suicídio? São Luís, de novo, nos ajuda. Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo que aconteça a fatalidade da morte. Sempre, tudo começa pela nossa intenção. E aí, quem que pode ter essa certeza que haverá a morte do bombeiro? Quem diz que Deus, na hora, não abranda aquele mar, e reserva um meio de salvação para aquela situação? A prova pode ser de testar a resignação até o limite. E uma circunstância inesperada desvia, então, do golpe fatal. Mais uma perguntinha. Quem aceita os sofrimentos e os torna proveitosos para o seu semelhante? São Luís, mais uma vez. Vamos lá. Como que eu faço isso, gente? Materialmente, através do trabalho e de privações que se impõem para o bem-estar do próximo. Como a gente já viu, sair de casa, levar um alimento e curar uma ferida, velar por um irmão que está passando por um momento de doença, conversar pelo telefone pessoalmente, escutar aquela pessoa. Moralmente, gente, através dos exemplos de conduta. A gente sabe que a gente abraçou a doutrina espírita e que a gente é muito, muito, muito avaliado. Qualquer coisinha que você faça, a primeira coisa que falam, mas ela é espírita. Olha só. Então, temos que tomar muito cuidado. Não só para a nossa melhora, para a nossa reforma, mas somos exemplos sim, gente. Exemplos vivos. Também na submissão à vontade de Deus, pelo exemplo da nossa fé espírita, que pode incitar muitas vezes infelizes à resignação, salvando-os de funestas consequências futuras. Quem não lembra a história do livro que foi deixado numa ponte? É um livro
dos espíritos que foi enleixado numa ponte e que salvam um irmão que iria se jogar dali. E ele, né, ao ver o livro, lê o livro e desiste, né, desse ato funesto, né? Então, muitas vezes, o exemplo, né, mais do que as palavras, é o que educa. É o que a gente sempre fala, né? A gente pode falar para os nossos filhos muitas coisas, mas eles vão estar muito mais avaliando a gente nas nossas condutas do dia a dia, nas nossas ações, nos pequenos atos que a gente vai estar fazendo. E aí, então, eu descobri o verdadeiro silício, que eu coloquei nesse nosso último dizer. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, eu gosto de brincar muito que a citação de Santo Agostinho, né, nos falando que deitar a cabeça no travesseiro, né, que na terça-feira a gente falou semana passada, que deitar a cabeça no travesseiro e perguntar naquele dia o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu vou melhorar. Isso é todo dia, isso é diário. Eu acho que isso aí seria, sim, o verdadeiro silício, né? Não a gente martirizar o nosso corpo físico, né? Muito pelo contrário, cada vez sabemos que somos responsáveis por essa dádiva que Deus nos deu, que é o corpo, né? Não procurar explicações para situações de tentativa de fugir da vida, né? Muito pelo contrário, né? A intenção sempre vai ser levada em consideração. Vamos lembrar que no mundo espiritual, essa máscara que a gente usa, muitas vezes escondendo os nossos sentimentos, lá a gente não engana, né? Os espíritos sabem exatamente o que nós estamos querendo, o que nós estamos pensando. Estão conosco, nos incitando às boas ações, mas as escolhas são nossas, né? Nós temos o livre-arbítrio e também a colheita desse livre-arbítrio. Então pensemos como que a gente vai poder utilizar esse silício, né? Qual tipo de silício que a gente vai querer usar, né? Se é o silício aí de combater essas imperfeições, né, diárias da gente, ou simplesmente amarrar um pedaço de metal no corpo e ficar se machucando, achando que aquilo ali vai purificar alguém, né? Não, nunca purificou, né? E nem vai purificar. Bom, meus irmãos, eu espero ter incitado a todos a estudar um pouco mais desse capítulo, ok? Um capítulo muito amplo, né? E muito interessante para o uso no nosso dia a dia, como sempre, e todas as palavras do Evangelho. Muito obrigada.